E aí, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí os comentários, as curtidas. Muito obrigado mesmo. Quem quiser entrar em contato comigo aí tem meu Instagram. Se inscrevam aí no canal, curtam os vídeos e eu vou continuar fazendo os vídeos também do oitavo ano, ok? Hoje vamos aí à semana 2 do segundo PET, os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, lá na página 70 até a página 73. Então, pode pegar o seu caderno e vamos juntos fazer as atividades, beleza? Bom, pessoal, o tema dessa atividade é a independência dos Estados Unidos. O território que corresponde aos atuais Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, até que os colonos americanos conduziram um processo de independência pioneiro no continente. Então, as 13 colônias são aí no mapa que estão marcadas de vermelho, e os Estados Unidos hoje, né, o território dos Estados Unidos é essa parte de azul. Hoje a gente vai falar então das 13 colônias. Bom, as 13 colônias, elas são divididas entre colônias do norte, colônias do sul e também a gente tem as colônias do centro. Mas as principais aí, né, as que têm mais diferenças são as colônias do norte e do sul. E por isso que a gente vai estudar aí as características de cada uma delas. Primeiro, as colônias do norte. As colônias do norte são chamadas de colônias de povoamento. E quais são as características das colônias de povoamento? A gente vai ter um clima temperado, então o clima vai ser mais próximo do que os europeus tinham, e ela vai servir como um local, né, um lugar para que eram enviadas algumas pessoas, alguns grupos que tinham alguns problemas na Inglaterra. Então a gente vai ter alguns grupos religiosos que vão ser enviados para viver nas colônias do norte, por isso colônias de povoamento. Eles vão se organizar em mini latifúndios, né? Então a gente não vai ter grande propriedade de terra, a gente vai ter pequena propriedade de terra. A policultura, ou seja, eles produziam vários tipos de produtos e uma agricultura familiar. A gente vai ver também que eles vão começar a realizar o comércio, eles vão ter até algumas pequenas manufaturas. E a mão de obra vai ser a mão de obra livre e assalariada. Então as pessoas recebiam um salário, né, trabalhavam e ganhavam um salário, beleza? E as colônias do sul? Elas são colônias chamadas de colônias de exploração, né? O clima do sul ele é um clima temperado tropical e por isso ele vai ser um território propício, né, para monocultura, né? Então, quando se produz um produto só em grandes propriedades de terra e com destino à exportação. Então, alguns produtos vão ser plantados, né, para serem exportados. Por isso que é grande propriedade de terra. E a mão de obra utilizada vai ser a mão de obra escrava, né, escravos africanos que vão ser utilizados como mão de obra. Então a gente tem uma diferença muito grande entre as colônias do norte e as colônias do sul. E a gente vai ver que isso vai criar um embate aí, né? Bom, o processo de independência dos Estados Unidos ele vai ter alguns passos, né? Ele não vai acontecer do nada, né? O que vai fazer com que esse processo aconteça? Primeiro, a Guerra dos Sete Anos, que vai ser uma guerra entre a Inglaterra e a França, pelas terras que a França estava querendo tomar posse na América. Né? E quem vai ajudar os ingleses a ganhar essa guerra? Os colonos. Né? Então os colonos vão lutar junto dos ingleses. E eles vão pensar o seguinte: bom, se nós lutamos junto com os ingleses vão dar essas terras conquistadas pra gente. E não vai ser isso que vai acontecer, né? O governo inglês ele vai querer mandar mais pessoas para lá. E aí eles vão acabar entrando em um conflito, né? Porque eles não vão achar justo que isso acontecesse. Uma outra coisa que vai acontecer são as leis proibitivas. O que vai ser essa? Vão ser leis que o governo inglês, né, a coroa inglesa, vão criar para poder limitar, para poder controlar o comércio e a produção de algumas coisas aí nas colônias principalmente do norte, ok? Até que no dia 4 de junho de 4 de julho, né, de 1776, a gente vai ter a assinatura aí da Declaração de Independência dos Estados Unidos. É um dia muito comemorado, vocês já devem ter visto em filmes, séries, eles comemoram muito esse dia. Pessoal, agora vamos às atividades aí, ó. Aí na atividade tem um pequeno erro aí na redação dela aí, mas eu vou mostrar para vocês. O processo de colonização nas 13 colônias inglesas da América seguiu modelos bem diferentes em relação à ocupação e exploração do território. As colônias do sul se caracterizavam como colônias de exploração e as colônias do norte como colônias de povoamento. Então aí está trocado.
Levando em consideração as pesquisas realizadas e todo o conhecimento adquirido, observe o mapa e responda as questões. Então a gente tem um mapa aí, né, e está pedindo para vocês responderem as questões. A primeira é, pinte no mapa acima, com cores diferentes, as colônias que representam o grupo do sul e as que representam o grupo do norte. Crie uma legenda para facilitar a identificação. Então, vocês vão colorir de acordo com a imagem que eu tenho, que eu mostrei para vocês aqui, olha só, as colônias do norte e as colônias do sul, né? As colônias do sul aí, ó, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Baltimore, e as colônias do norte, lá em cima, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, né? Então vocês vão marcar aí, vocês vão colorir de cores diferentes, ok? Agora vamos voltar lá para a atividade. A segunda, caracterize cada tipo de colonização levando em consideração a economia e a organização social. Colônias do Sul e as colônias do Norte. As colônias do Sul são colônias de exploração. E a mão de obra? Mão de obra escrava. Produção o quê? Em grandes latifúndios e a monocultura, ok? E as colônias do Norte? São as colônias de povoamento. A mão de obra é o quê? Livre e assalariada. E a propriedade? Pequena propriedade. Ok? Então, essas aí são as diferenças, né, as características de cada uma dessas colônias. A próxima pergunta. Analise as diferenças entre os tipos de colonização adotados em um futuro no qual aconteceria a independência das 13 colônias. Você acredita que essas diferenças poderiam ser um problema no processo de unificação do território em um único país? Comente. Então, vocês acham que daria problema, né, essa diferença? Claro, né? Então, se a gente tem duas regiões que são tão diferentes assim, para elas se unificarem num país só, a gente vai ter aí algumas disputas acontecendo, ok? Bom, pessoal, agora a gente tem aí a número 2. A número 2 está dizendo o seguinte. Após a Guerra dos 7 Anos, os ingleses saíram vitoriosos. No entanto, isso não significa que não tiveram perdas econômicas e em outros setores. Para minimizar os déficits da economia gerados pelo conflito, a Inglaterra resolveu estabelecer uma série de medidas de controle sobre suas colônias, em especial as colônias inglesas da América. Essas medidas de controle consistiam em taxas e impostos que passariam a ser cobrados ou intensificados para que a metrópole pudesse minimizar as perdas financeiras ocorridas durante o conflito com a França. No entanto, as colônias americanas da Inglaterra não reagiram bem a essas determinações da metrópole e vários conflitos eclodiram no território americano. Entre os mais famosos está o Boston Tea Party, Festa do Chá de Boston, que foi quando colonos disfarçados de nativos indígenas invadiram navios ingleses e derramaram toda a carga de chá no mar. Esse episódio está retratado na imagem a seguir. Então, pessoal, guerra é uma coisa muito cara. Como a Inglaterra tinha gastado muito dinheiro, ela precisava de muito dinheiro também, né, para pagar os custos da guerra. E ela decidiu aumentar os impostos de quem? Decidiu aumentar os impostos das suas colônias. E os colonos não vão gostar nada disso, né? Uma das manifestações que eles vão fazer vai ser essa festa do chá de Boston, né? Eles vão invadir lá os navios, vão jogar a carga toda no mar. E o que a Inglaterra vai fazer? Vai querer obrigar eles a pagarem, né, esses prejuízos. Agora vamos às atividades aí, ó. Para além da lei do chá, outras medidas de arrecadação financeira, estabelecidas após analisar a imagem e baseadas nas pesquisas na internet e no livro didático, preencha a tabela a seguir com as informações solicitadas. Então a gente tem uma série de leis e está pedindo o ano de origem e as suas determinações. Vamos a elas aí. A lei do açúcar, de quando? 1764. E ela era o quê? Taxa sobre os derivados de cana-de-açúcar, açúcar, melaço e rum. Lei do selo, 1765. E era taxa sobre o quê? Todos os impressos, jornais, bíblias, baralhos, documentos em geral. Então qualquer material impresso tinha que pagar um imposto sobre isso. A lei do chá, de 1773. Taxa sobre um produto importado da Índia e muito consumido. Então, era uma taxa aí sobre o chá, né? E as leis intoleráveis? As leis intoleráveis, elas são um conjunto de leis, né, que foram promulgadas aí, que foram colocadas em práticas, né? E uma das principais
diretrizes, né, dessa lei, uma das principais coisas que essa lei determinava era o fechamento do porto de Boston. Então, essas aí foram as leis intoleráveis, ok? Então, foi um conjunto de leis e a lei mais dura aí, o fechamento do porto de Boston, beleza? Bom, pessoal, próxima! Em 4 de julho de 1776, era aprovada a Declaração de Independência das 13 colônias inglesas em relação à sua metrópole, e era criado, como consequência, o primeiro país livre do continente americano, os Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a declaração e iniciou conflitos com as 13 colônias. Sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos, analise a imagem a seguir e depois leia um trecho do documento. Então, a gente tem aí, né, o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos e a gente também tem uma imagem, né, dessa declaração sendo feita. E aí a gente tem algumas perguntas. Vamos lá. Observe a imagem e descreva a cena que você observa. Quem são os personagens contidos nela? Qual classe social eles representam? O que eles estão fazendo? Então, a gente tem aí, né, 3 homens, né, 3 figuras masculinas que estão aí tendo uma conversa e escrevendo, né, um documento. Se vocês olharem aí no chão, a gente tem vários papéis rasgados, né? Por quê? Porque mostrando que foram várias as tentativas de se escrever esse documento, né? Então, são 3 homens aí reunidos para poder escrever um documento. E vamos pensar o seguinte, qual classe social eles representam? Né? Você acha que eles representam uma classe social mais baixa ou uma classe social mais alta? Observe as roupas deles. Né? Então, é uma classe social mais baixa? São pessoas mais pobres ou não? São comerciantes? São pessoas com maior poder dentro da sociedade? Okay? Então, descreva a imagem aí e coloque. Eles estariam escrevendo o quê? A Declaração de Independência dos Estados Unidos. Agora a gente tem algumas outras perguntas. Vamos lá. Sobre o trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos, quais as principais defesas que ele faz? E aí eu marquei de amarelo, olha só. Que todos os homens são criados iguais e dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. O que é um direito inalienável? Um direito que ninguém pode tirar seu. Então a Declaração de Direitos aí, de Independência dos Estados Unidos, ela declara que todos, né, têm direito à vida, à liberdade. Aí a gente já começa a ver um conflito. Por quê? Na região sul, lá, né, nas colônias do sul dos Estados Unidos, a mão de obra era o quê? Escrava. Então a gente vê que já tem alguns problemas aí. De qual movimento vem a inspiração para a Declaração de Independência dos Estados Unidos? Qual que é o conjunto de ideias, né, que estava movimentando lá a Europa, que tinha esse ideal de igualdade, né, entre as pessoas? A gente tem aí o Iluminismo e a gente tem também a Revolução Francesa. Então, o Iluminismo e a Revolução Francesa. E o próximo aí, ó. Segundo a declaração, qual seria o papel do povo nesse novo país independente? Então, olha só, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo, baseando em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhes pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Então, qual que é o papel do povo? Né? O povo ele tem que tomar conta do governo. E se o governo não estiver garantindo o que a Constituição fala, né, os direitos inalienáveis, a população tem o direito de instaurar aí um novo governo, ok? Bom, pessoal, então é isso, bons estudos. Mais uma vez aí tem meu Instagram, meu e-mail, dimas.silveira@educacão.mg.gov.br. Se inscreva no canal, muito obrigado e até a próxima. Valeu!